e a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. O objetivo era a inserção dos países periféricos na América numa política de desenvolvimento tecnológico e industrial, tornando nações emergentes. E Celso Furtado é destaque, defendendo a teoria estruturalista que visava uma reforma no modelo econômico-industrial dos países latino-americanos. Porque agora, por los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o el tráfico de las ciudades, en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de corazones, con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos, casi 500 años burlados por unos y por otros. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Che Guevara foi dos líderes da revolução que levou Cuba a se tornar um país socialista. Seu discurso na ONU em 1964 foi um marco. Che falava de uma América Latina livre dos dominadores históricos. Na época, a Guerra Fria dividia o mundo entre capitalistas e socialistas, sob a liderança dos Estados Unidos e da União Soviética. O temor dos países capitalistas era claro, que o socialismo se espalhasse pelo continente americano. Assim, durante décadas, a América Latina foi palco para as disputas da Guerra Fria. Mas os trilhos e vagões, com o ouro e suor de nosso povo, deixam para trás um rastro de pobreza e injustiça. Colonização, subdesenvolvimento, subimperialismo ou capitalismo. Rui Mauro Marini pertence a uma geração que interpretou a realidade social latino-americana para instrumentalizar a luta social. A dialética da dependência é o seu principal legado, um estudo rigoroso da realidade econômica e social da América Latina. De ruptura com o conservadorismo e que eu chamaria da gênese desse processo, é o movimento de reconceituação latino-americana. Né? Nós não vamos agora nos ater a uma análise mais profunda do movimento da reconceituação, mas não dá para falar da ruptura sem falar do processo de reconceituação na América Latina. Né?
esse processo de reconceituação na América Latina, ele vai traduzir o que há da vanguarda da categoria nos países latino-americanos, notadamente nas lutas contra a ditadura nos anos 60 e nos anos 70. Então nós temos o seguinte, em 65 tem um encontro, primeiro encontro de Porto Alegre, né? Que vai tratar da questão do desenvolvimento. E é um encontro forte, que denuncia, que faz referência à Revolução Cubana, denuncia o imperialismo, denuncia, né, a dependência latino-americana, enfim, é um encontro que traz a problemática latino-americana no lastro da Revolução Cubana, dos movimentos sociais, né, das guerrilhas, da luta armada, enfim, traz a problemática latino-americana. Você tem na América Central, você tem um conjunto de insurgências na América Latina que vão se expressar no marco da reconceituação latino-americana. E eu não sei, se Araxá não for uma resposta a isso, se o CBCIS não é uma hipótese, não começa os seminários de teorização, né? Porque os seminários de teorização foram liderados pela PUC, né? São Paulo, né? O serviço social anterior a Carmelita, esse grupo, né? E é feito com muita competência, porque são seminários regionais, nacionais. Então, eu tenho a impressão que eu não sei, é uma hipótese a ser provada ainda, a ser pesquisada, né? Que o CBCIS reage, é a força que reage à reconceituação, na direção da modernização conservadora. Enquanto elas faziam Teresópolis, a gente montou um grupo aqui, né? E o curso funcionava ainda, a gente veio para a universidade em 71, começa aqui o curso de graduação e o primeiro pós também. Enquanto elas montavam Teresópolis, havia um grupo de professores que se reunia nos porões da Rua Sabará. Esse grupo era um grupo que participava do movimento estudantil. Eu fui do DCE da PUC, eu tinha um diretório da PUC, fui da Ação Popular, era um grupo interessantíssimo. E esse grupo fazia o quê? Ele estudava textos críticos ao serviço social. A gente lia Paulo Freire, por exemplo, em espanhol, porque não podia ler Paulo Freire nos anos 70 no Brasil. Então, eu me lembro, a primeira leitura que eu fiz de Paulo Freire foi em espanhol, porque era proibido ler, até parece que, quer dizer, ele foi fundamental, né? Mas era proibido tudo. E eu me lembro que nos porões da Sabará, também o grupo da PUC, né, era um grupo ao qual se agrega depois a Rosângela Battistoni, que vem também de Belo Horizonte, não é? Que nós sediávamos no certo, era quase que uma sede do movimento estudantil. Então, isso depois vocês vão apagar, mas eu vou contar para vocês. Então, nós convivíamos. O Chico Buarque, que estudava na Rua de Trás, vivia lá. Era o Chico, era o Geraldo Vandré, era o Genuíno, né? Então, era um lugar de encontro para planejar as passeatas, quem ia jogar pedra não sei aonde, essas coisas de movimento estudantil. Quer dizer, era muito rico. Estou dizendo isso para dizer, de um lado, então, um grupo vai se politizando, né? Quando o Marilda chega, eu descobri que eu não sabia nada do marxismo, né? A minha versão do marxismo era panfletária, autosseriana. E eu vou dizer uma coisa, que é uma das coisas melhores da minha vida, eu aprendi marxismo com a Marilda, por isso que eu tenho um carinho.